para gravar. Olá, boa tarde. Eu sou a Eduarda. Joana. Mariana. E a gente veio apresentar o nosso seminário sobre o texto Algo Permanece na Canção e Psicologia e Fenomenologia Clínica, né? Bom, tá, vou começar então. A fenomenologia é um método de descrição filosófica proposta por Edmund Husserl no início do século XX. Ela surgiu bem na mesma época que o positivismo do Comte estava em alta. Quer dizer, a maioria das coisas assim, no mundo eram respondidas a partir desse método mais científico, de razão, de saber. E o Husserl, ele não apoiava que a aplicação dessa metodologia científica fosse aplicada à psicologia também, porque ele acreditava que o ser humano ele era dotado da consciência, então de subjetividade, de singularidade, então, quer dizer, o que respondia o resto do mundo não poderia responder ao mesmo tempo o ser humano. Então, ele propôs uma mudança de atitude, da atitude natural, que aceita que as coisas existam sempre, continuamente, independente da gente estar olhando para elas ou não, para a atitude fenomenológica, propondo o ensaio da dúvida universal, que entende que a gente deve esperar a nossa consciência se dirigir a algo para ver o que surge a partir daí, os fenômenos que surgem a partir daí. Então, não é que as coisas elas parem de existir, os objetos parem de existir, mas ele só propôs que a gente espere, então, essa intencionalidade da consciência, né, de olhar para algo e esperar ele se revelar para a gente. Ele deu o nome dessa mudança de atitude de redução fenomenológica. Então, a fenomenologia é o estudo daquilo que se apresenta para a consciência. Entendendo que eles estão sempre nessa relação de dualidade, né? A consciência é sempre consciência de algo e o objeto é sempre um objeto para alguma consciência. E é somente através dessa atitude fenomenológica, então, da intencionalidade da consciência, que se atribui sentido ao fenômeno. Que as coisas elas não existem da forma pura, né? Mas sim a partir desse contato com a consciência. Então, acaba que a gente dá um sentido para as coisas, né? A partir dessa intencionalidade da nossa consciência para os objetos do mundo. Falando um pouco sobre o início do processo terapêutico. O paciente, ele geralmente chega e ele geralmente não sabe qual é o problema específico. Às vezes ele não sabe nem explicar o que ele está sentindo, de onde vem. Então aí entra o processo do terapeuta, né? Esse é o questionamento que fica no capítulo, tipo, em qual parte, em qual processo, em qual fala que a gente vai iniciar esse processo de cura, de entendimento do que realmente está acontecendo com aquela pessoa. Tá, professor? E para a fenomenologia como uma orientação clínica, né, orientando a clínica psicológica, a atitude fenomenológica é a principal orientação, né? Então, esse olhar de abertura que está sendo falado, tentando deixar um pouco de lado as pré-concepções que a gente tem, os sentidos que a gente tem estabelecidos, e é isso que a gente explicou como uma redução fenomenológica, né? Então, essa abertura que o paciente está falando, né? A partir da própria experiência dele como régua. E além, então, dessa atitude fenomenológica como ponto para orientação, a aliança terapêutica ela também é muito importante para a fenomenologia. Então, a partir da validação do terapeuta e a partir desse acolhimento, né, que Rogers ele chama de uma atitude positiva incondicional, né? A partir dessa atitude do terapeuta, então algo aconteceria ali no processo. E para a fenomenologia clínica, não é só o conteúdo da fala da pessoa que importa, mas também os processos que se dão nessa relação entre terapeuta e cliente e também nos processos que a pessoa traz. Então, não é só a fala dela dizendo algo que aconteceu na semana, mas a forma como ela expressa isso, as emoções que estão atreladas a essa experiência também. E a fenomenologia clínica tem como instrumentos, né, a observação, então, o que aconteceu, a descrição, ou seja, como foi isso, como esse pessoa se sentir, e a compreensão incondicional do terapeuta. E as perguntas ou a posição do terapeuta para estar viabilizando essa fala, né, ela se orienta em perguntas que façam o paciente refletir.
Então, fazer com que o paciente, ele também, o cliente, né, também está se apropriando dessa atitude fenomenológica, de dar da experiência, de ser aberto à experiência e estar também desconstruindo um pouco das próprias concepções que esse paciente já tem cristalizadas. E no final desse capítulo de livro fala algo muito legal, que é que a fenomenologia ela não trabalha com um método industrial, assim, que está sempre da mesma forma, então sempre observando do mesmo modo, descrevendo do mesmo modo, compreendendo do mesmo modo. Não. Diferente disso, a fenomenologia ela é artesanal, então a cada paciente, a cada nova experiência, o terapeuta ele precisa estar construindo algo ali, naquele processo também. E a Mari, ela fez uma leitura mais aprofundada do texto, algo que parece atenção, né? Então acho que ela consegue explicar melhor isso. Sim, vários aspectos que vocês falaram podem ser vistos nesse texto, porque o texto relata um atendimento, na verdade 2 atendimentos, sobre a paciente Lucilene. Ela é uma pessoa que ela tem diversos lados, assim. Primeiro que ela se mostra infantil, às vezes, frágil, e em outro momento ela parece ativa, firme no processo. E no primeiro momento ela chega e ela traz uma demanda referente à filha dela, que a escola tem reclamado sobre a filha dela, sobre o processo de educação. E ela, em um primeiro momento, faz com que a psicóloga se coloque no lugar de saber, num lugar superior. Ela quer afirmações da psicóloga, quer a confirmação de que a escola talvez esteja errada e a forma como ela está vendo a situação esteja certa. E em um segundo momento, né, depois da primeira sessão, parece que ela muda para a face mais ativa e firme e ela começa a resistir às investidas que a psicóloga dá sobre o questionamento. Ela começa a exigir mais, a contestar as falas. E aí, mesmo com toda a segurança que a psicóloga tem, com essa visão que ela não só escuta a experiência da Lucilene, mas ela busca cada alteração no tom de voz, cada expressão, cada emoção que ela expressa é diferente, ela presta atenção nisso. E mesmo com isso, ela não consegue chegar a lugar nenhum. Porque é muito isso que a Joana falou, que talvez nem a Lucilene saiba o que ela está buscando ali. Ela vai, primeiramente, com uma demanda sobre a filha dela, e no decorrer dos atendimentos, ela vê que tem algo a mais. A psicóloga consegue ver que tem algo a mais. E ela trabalha os 3 aspectos do trabalho fenomenológico, com a observação. Então, ela está sempre muito atenta ao que a Lucilene está trazendo, não só no relato, mas a forma como ela se expressa, o desconforto que é instaurado no clima do campo relacional entre elas. E toda a questão de descrição, ela vai tentando questionar, ela vai perguntando como é que é isso, e vendo que não é o ponto-chave ainda onde ela quer chegar, tá vendo que a Lucilene não tá resistindo em trazer essa questão nova, e ela vai buscando a compreensão dessa questão para ir para uma nova chave de possibilidades. E então, quando ela não consegue isso, ela se vê numa frustração em que ela não está conseguindo achar o ponto-chave da questão desse desconforto, que ela está vendo que não tem muito a ver com a questão de trazer a Patrícia, que é a filha da Lucilene. Então ela aparece em um determinado momento, no fim da primeira sessão, se dá por vencido. Né? Então ela vai pegar o relatório, o envelope para o relatório da Patrícia e encerrar essa sessão, já que ela não estava chegando ao ponto-chave. E é nesse momento que a Lucilene ela dá mais uma descarga de confiança para a psicóloga, um depósito nesse campo de possibilidades. Quando ela pergunta, tá, mas como psicóloga, o que tu tem a me dizer sobre isso? O que tu acha que eu tô sentindo? E aí a psicóloga se vê totalmente frustrada ali no momento, porque ela não sabe. E diante dessa tensão toda, diante dessa tensão super intensa,
elas se veem novamente em um novo campo de possibilidades. Isso impulsiona o aparecimento por uma busca por novos porquês, novas possibilidades. E é muito interessante ver isso essa exploração das possibilidades no campo relacional, porque em determinado momento, nessa desistência da psicóloga ao fim da sessão, antes desse questionamento da Lucilene, ela não vê, ela está sem ideia dessas possibilidades que se abrem após essa tensão, após esse acontecimento. E aí começa a fluir, né? Já estava fluindo esse atendimento, esse processo terapêutico, porque parece que elas estão sempre num ping-pong, assim, elas não deixam cair. A psicóloga vai e tenta achar por uma questão, busca sentido em algumas questões que ela faz para a Lucilene, e mesmo a Lucilene resistindo, ela pega essa resistência e dá outro significado e vai para um outro lado. Então elas caminham junto, buscando um sentido que nem a Lucilene sabia, talvez, que ela precisava olhar para ele. E é interessante ver isso, esse campo de possibilidades, porque como a Lucilene foi buscar atendimento para a filha dela, ela acabou, trabalhando essas questões, ela acabou enxergando questões determinantes na vida dela e que também influenciam no modo de educar a Patrícia. Então, acho que esse texto mostra muito a importância do empenho do psicólogo e a disposição dele de estar aberto para encontrar esse desconhecido, para explorar essas possibilidades do campo relacional e se jogar nessa tensão que pode acontecer em qualquer relação, em qualquer processo terapêutico. E também a importância do paciente estar implicado nesse processo, em querer esse processo e estar aberto a isso, sabe? Eu achei muito bom. E achei uma frase do texto Psicoterapia e Fenomenologia muito boa para descrever esse texto, que é entrar em contato com as fragilidades do cliente pode acolher as suas próprias fragilidades. Então, parece muito que a Lucilene estava, tipo, com essa insegurança, porque quando ela traz que elas começam a trabalhar essa questão do que ela está sentindo quando a escola fala sobre a modo de educar dela, da Patrícia, e o incômodo que isso causa nela mostra a relação com a irmã dela. Então, mostra outra possibilidade do porquê que ela está sentindo isso. E é uma fragilidade dela, desde o desenvolvimento dela, com a relação com a irmã, mostra essa insegurança que ela tem, essa coisa que mesmo ela fazendo tudo para educar a filha dela da melhor forma e achando que está fazendo certo, sempre vem alguém para deslegitimar isso e tornar ela insegura. E parece que ela fez a mesma coisa com esse desconforto, gerando esse desconforto na psicóloga, que gerou tamanha insegurança, né, em um determinado momento que ela quase desistiu disso. E eu achei Sim, e eu achei esse texto muito interessante, assim. É algo que me pegou bastante. Foi um encontro bem dinâmico entre a psicóloga e a Lucilene, e elas conseguiram uma transformação, um acontecimento bem rico. Traz duas, né? Sim, sim. É importante para a gente também estar sendo cutucado com a nossa posição de fato não saber, né? Porque de que adiantaria dar uma resposta para ela do que ela tem, como que ela se sente, será que isso, sabe, tangeria a experiência dela de fato, né? Então, eu acho que, claro, que mobiliza a paciente, mas a gente vê que permanece uma atenção até na terapeuta, que se vê nessa posição de não saber, né? Sim, porque o atendimento começa com ela mostrando a posição dela como psicóloga e mostrando o conhecimento dela, e aí depois parece uma destabilização no campo relacional quando a Lucilene diz, tá, isso não é o bastante, e começa a provocar ela, né? Indo até para outras questões que não só da Patrícia. E esse texto me lembrou também a posição da Lucilene nesse segundo momento, me lembrou também o atendimento com o Rogers, a Glória, que a todo momento ela queria que o Rogers falasse o que ela tinha que fazer, sabe? E aí, sim, e aí me pareceu um pouco
nesse segundo momento, quando ela contesta a psicóloga e traz, tá, o que tu tem a dizer sobre o que eu tô sentindo, e também no primeiro momento que ela quer confirmar, tipo, a posição dela frente à escola em relação à Patrícia. Sim. É legal fazer essa relação. É verdade, eu não tinha reparado, mas é essa mesma característica desse chacoalho, né? Do próprio paciente que espera essa atitude natural do psicólogo também, né? Sim. E é isso. Quer falar alguma coisa, Gil? Não, é isso mesmo. Acho que é isso, esse é o nosso trabalho. A gente agradece pela oportunidade de estar refazendo ele Sim, e ter dado para entender tudo, tenha sido bacana. É isso, sim. então. Obrigada. Obrigada. Tchau. Se desliga, Maria, gravação? Sim.